Olá, combinadinhos! Gente, hoje é o terceiro vídeo da nossa Escola Bíblica Dominical Online que volta para casais. E a gente sabe que a gente está atrasado. Não precisa comentar porque a gente sabe. Só que a gente teve alguns probleminhas durante as semanas e não deu para gravar. Mas do mesmo jeito a gente continua. Você que perdeu a EBD, você que perdeu a lição que já foi passada alguns domingos na sua igreja, você pode acompanhar aqui. Confira conosco. E pode aprender também a levar isso para sua vida pessoal, para seu relacionamento. E qual é o tema de hoje, amor? Sendo cautelosos nas opiniões. Lição do 11º. E aí, será que você tem sido cauteloso na sua opinião, naquilo que você fala, naquilo que você pensa, como você olha, o que você critica? Será? Julgando as pessoas. Você está sendo cauteloso, amor, nas suas opiniões? Busco ser. Sempre policiando aí pra... Será? Vamos aprender. Vem conosco. Antes, curta, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Ative o sininho. Comenta aqui embaixo e... roda a vinheta. Então, como já dizemos, o tema da lição de hoje é sendo cautelosos nas opiniões. Sendo assim, meu amor, qual é o texto base que a gente tem nessa revista para esse tema? O texto áureo ele se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 36, que nos diz: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. E será que a misericórdia em nós, a misericórdia de Deus habita em nós? A gente pode, meu bem, julgar o próximo? A gente vai ver no decorrer do vídeo que tem algumas bases, e a Bíblia ela nos dá, sim, à luz da palavra, claro, né? Ela nos dá fundamentos para que a gente possa fazer avaliações e não propriamente julgamentos. Porque as pessoas sempre dizem aquela mesma frase: não julgueis para não serem julgadas. Não me julga, senão você também vai ser julgado. Na mesma medida, é claro que isso é bíblico. Não devemos julgar, mas não com a proporção de querer o mal do próximo, querer ver ele no fundo do poço, querer ver a morte dele. E é importante julgar entender o contexto da história, né? Julgar que Cristo como crítica, fala sobre esse isso. julgamento. Né? Mas nós cristãos temos sim autoridade debaixo de Deus para julgar o próximo, à luz da palavra, com humildade, com bondade no coração. Porque o nosso julgamento, a nossa crítica, não é para ver o mal da pessoa, mas sim para levar ele, para querer o melhor, para que ele seja transformado, para que ele seja mudado. Até porque não há justiça em nós, né? Conforme a gente viu em lições anteriores. Então, o que você acha que quando você acha que você tem justiça ou é justo, cara, você não sabe da justiça de Deus. Então a gente não é totalmente justa. Nossa justiça ela é relevante. Ela é relativa, na verdade, né? Ela é relativa porque muitas vezes a gente faz justiça conforme preferências, conforme amizades, relacionamentos. Então, que justiça é essa? Que ela olha para amizades, relacionamentos, preferências. Me responda novamente, meu bem. Então, ninguém pode ser julgado? Conforme o que a gente havia dito no tópico anterior, podemos sim fazer um julgamento, né? Mas conforme a luz da palavra. A gente tem exemplos, por exemplo, como Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12, e em outros, em 1 Tessalonicenses 2,14 também, que ele julga a igreja em Corinto. Ele julga a igreja de Corinto, ele sabe também de uma situação que está acontecendo até mesmo de incesto. Então, Paulo ele julga conforme a palavra de Deus. Então, quando a gente julga, faz uma avaliação conforme a palavra de Deus, a gente tem base. O que Cristo ele abomina e ele também critica a partir de Mateus capítulo 7 é que os fariseus e os escribas eles estavam julgando pessoas e nem mesmo eles praticavam aquilo que eles diziam que era para ser feito. E muitas das vezes eles também julgavam o próprio Cristo, né? Que eles julgavam que Cristo, sendo santo, não poderia conversar com pecadores, não poderia ensinar, não poderia curar. Mas o julgamento do cristão, que o cristão faz, não é para querer o mal da pessoa, não é querendo falar que a pessoa está errada, que a pessoa tem que mudar o jeito dela ser, buscar julgar sem sabedoria. Você tem que ter a sabedoria, o conhecimento, por que está acontecendo, o porquê que fulano está assim, o que aconteceu. Não é julgar para ver o pior,
mas sim para ver o melhor, para querer que ela cresça, para querer que ela evolua, assim como Natan fez com Davi. Não devemos julgar precipitadamente o próximo ou o outro, porque a gente tem que analisar. E se fôssemos julgados por Deus? Porque a palavra do Senhor diz também que com a mesma medida que tu medistes, será medido, será julgado. Ou seja, todas as vezes que vamos julgar, criticar, apontar alguém, devemos pensar como que Deus olharia para nós diante dessa situação. Então, meu bem, para nós cristãos, qual é o julgamento defendido por Jesus? Então, o julgamento defendido por Cristo é aquele que a gente já tinha mencionado há alguns tópicos anteriores, que é o julgamento baseado à luz da palavra, com o julgamento com base. Não adianta a gente querer julgar o nosso próximo, avaliar também o nosso próximo, ter uma análise crítica do nosso próximo, se a gente não tem base nenhuma. Não adianta a gente fazer falácias infundadas, sem base, sem fundamento. Então, tudo aquilo que a gente avalia, o correto é que o Senhor é o juiz e ponto. Mas tem coisas que estão dentro da nossa capacidade humana, dentro das nossas limitações, que a gente pode sim julgar. Então, por exemplo, um pastor ele tem que ter essa capacidade de julgar as suas ovelhas, de julgar o seu rebanho, como a gente também vê que Paulo ele julgou muito bem a igreja em Corinto, falando sobre um possível e um suspeito incesto que estava acontecendo naquela localidade pela família de Cloe. Então, são julgamentos que têm fundamentos. O próprio Cristo também, no capítulo 7, no versículo 6 de Mateus, ele fala sobre não darmos pérolas aos porcos e aos cães, ou seja, como que eu vou saber quem é cão e quem é porco se eu não fazer um pré-julgamento dessa pessoa, uma avaliação? Eu não avalio pela aparência, eu não avalio pelos seus frutos. A gente nota que os frutos, os comportamentos, o caráter da pessoa nos mostra quem realmente ela é. Ou seja, quando Cristo fala não julgueis para não serem julgados, é porque o Senhor está falando que nós não temos a capacidade de julgar como Ele julga, como Deus possa julgar. Mas a gente, em certos pontos, temos a capacidade de julgar, como já foi exemplificado. E é importante mencionar que quando Cristo ele faz essa afirmação de não julgueis para que não sejam julgados, Cristo ele estava indo contra os fariseus e os escribas naquele tempo, que eles julgavam, eles colocavam peso sobre pessoas que nem mesmo eles conseguiam carregar. Ou seja, eu sou uma pessoa que faço de tudo e eu simplesmente acuso o meu próximo daquilo que eu mesmo faço. Ou seja, eu sou hipócrita. A gente tem que pensar que quando um cristão, uma pessoa faz um julgamento, ela tem que ir à luz da Bíblia. Ela tem que ver o que é errado na Bíblia, que ela vê em outro ou no próximo, que não está conduzindo conforme a palavra do Senhor, e explicar. O julgamento aqui não é querendo, você vai pro inferno porque você está pecando. Não, é explicar, você está errado nisso, você está errado naquilo. Isso está dizendo a palavra de Deus. Agora, quando a gente julga pela aparência, pelos nossos critérios, pelos nossos preceitos, aí a gente peca contra Deus. É importante também pegar esse gancho de entender, por exemplo, quando a gente tem em questão jurídica, um processo judicial. Tem toda uma testemunha, tem toda uma prova documental, tem todo um processo que é realizado para que a pessoa seja não é no mesmo ato, no mesmo momento, tem que ser dias trabalhada, analisada. Tem todo o processo, situação. Então tem pessoas que têm sim a autoridade e a capacidade de Deus para que possam julgar o próximo, como por exemplo, tanto no meio jurídico como no meio da igreja também, que o pastor ele deve julgar as suas ovelhas, ele tem que tratar coisas. Moisés também julgou o povo no deserto. Então a gente vê muitos exemplos dentro da Bíblia, à luz da palavra. Com a presença do Espírito Santo. Exatamente, ele pode sim fazer um julgamento, mas com base, com fundamento. Com humildade, com amor. Exatamente. Nada com soberba, ou com vanglória, com altivez de espírito, ou com hipocrisia, porque não adianta eu cobrar algo de alguém, sendo que eu não sou exemplo para isso. É aquilo que voltamos, né? Não adianta você querer tirar um cisco que está no olho do seu irmão e não ver a trave enorme que está no seu. Para você querer julgar uma situação, julgar alguém, você também tem que estar certo, perfeito.
para você poder eu ter consigo autoridade. enxergar um cisco que está na roupa, uma coisinha que é mínima no meu irmão, e não consigo enxergar algo que é grande. Sabe que aquela está na minha pessoa que frente. chega pra você e vê começa a tirar assim, ai não, só um negocinho Enquanto aqui, tem um uma negocinho tora tá agarrada agarrado. na- Só que aí a pessoa não tá vendo que a roupa dela por completo tá cheia de pelo, mas consegue ver um pelinho que tá ali na roupa do irmão e quer tirar. Ou seja, o segundo, o terceiro, melhor dizendo, tópico. Devemos, Olhar para nós mesmos. antes de analisar ou julgar alguém, olha pra si mesmo, pra dentro de si. Faça uma autoanálise. Tanto que quando Paulo ele fala sobre a liturgia da Santa Ceia, ele fala, examine-se o homem a si mesmo, ou seja, você que tem que se conhecer. E é engraçado que a gente tem algumas coisas na administração, né? Eu acho que também na psicologia, sobre o autoconhecimento. O poder de você conhecer a si mesmo. Será que nós nos conhecemos tão profundamente como necessário? Um ponto muito bom que eu tenho certeza que você aí do outro lado vai lembrar é quando a gente está numa entrevista de emprego. Fala que suas aí qualidades. 3 pontos positivos e 3 negativos. Qualidades a gente Ela tem surge sobra. assim, né? Agora, defeito. Aí você fala, nossa, é difícil, né? Porque ninguém se julga com severidade. E a gente consegue ser severo com o próximo, severo com o outro. Quando a gente vai julgar, severo nas palavras, no sentimento, no que tem que acontecer com o outro, ou porque ele errou, porque ele pegou. Mas com nós mesmos é difícil. E antes de você fazer uma avaliação, um julgamento infundado, sem base, analise-se a si mesmo. O que eu preciso mudar? Não é o que o meu próximo precisa mudar. Ele que tem que fazer uma autoanálise dele e ele fazer essa transformação conforme o Espírito Santo. Mas é eu que preciso, de fato, ser mudado e eu que preciso melhorar. Tem uma frase do Bushido, né? Eu sou fã um pouco de cultura japonesa. E tem uma frase do Bushido que fala, não é sobre o meu próximo, eu julgar o meu próximo, mas é sobre eu conhecer a mim mesmo e mudar frequentemente. Ou seja, eu não devo me importar com o que meu próximo tem que mudar. É eu que tenho que mudar, eu que tenho que melhorar, eu que tenho que me tornar uma pessoa melhor. Sendo assim, devemos entender, voltando agora para a vida A2, para o relacionamento, devemos entender que não existe pessoas perfeitas. Um relacionamento é feito por 2 pessoas imperfeitas. Então, por que julgar o outro? Por que viver num relacionamento, um criticando o outro, um julgando as atitudes do outro? Isso leva o relacionamento a ficar desgastante. Desgastante também. Ou seja, devemos analisar nós mesmos antes de emitir opinião sobre o outro. Um relacionamento a qual você fica o tempo todo julgando, precipitadamente, criticando sem base, vira um relacionamento desgastado. E aí não há amor, não há respeito, não há mais carinho, não há mais dedicação e o relacionamento não vai à frente. É por isso que voltamos naquele autoconhecimento. É necessário que tanto o homem como a mulher nesse relacionamento, eles se conheçam de fato. Conheçam tanto um para com o outro como a si mesmo. Então, antes de eu, por exemplo, querer ver uma mudança por parte da Gisele, eu preciso ver o que eu posso mudar, o que eu posso fazer, o que eu posso atualizar no meu software para que ela seja também uma pessoa mudada. Porque tem vezes que não é necessário nem você falar, mas o simples fato de você mudar-se, melhorar-se dia após dia, é a injeção para que ela também seja mudada, seja transformada. E lembre-se sempre, falta de amor nos leva a julgamentos maliciosos. Quando você não tem amor suficiente no relacionamento, você julga o tempo todo. Se a pessoa está conversando no celular, você já está julgando que talvez a menina está conversando com outro homem. Ou talvez um homem está vendo outras mulheres e conversando com outras mulheres. Aí você, em todo tipo, tudo que a pessoa faz, se a mulher botar uma roupa mais curta, é porque ela tá com pensamentos maliciosos e quer agradar outros homens. Ou se o homem sai de casa sem você para passear, para fazer, é porque ele tá indo encontrar com outra mulher. Ou se o homem simplesmente passou um perfume para sair. Já julga, sem saber. Às vezes ele tá fazendo isso para agradar você, mulher que tá aí do outro lado. Ou a mulher tá se arrumando mais para agradar você, homem, o esposo, namorado, noivo que está do outro lado. Porém, os julgamentos maliciosos, a falta de amor, nos leva
a críticas, a julgamentos que faz um relacionamento ficar desgastante, desgastado. Então é importante que você se conheça, é importante que você, antes de julgar o teu cônjuge, você mude, você se atualize, você melhore. O que eu preciso fazer para melhorar? É o que a gente já falou em outros vídeos. Converse um pouco. Tem um relacionamento aberto a conversar, a perguntar, a questionar. O preconceito, ele surge a partir do momento que você não tem conceito nenhum sobre a pessoa. Ou seja, eu acredito que já todos se depararam com a situação de você fazer um pré-julgamento de uma determinada pessoa. Depois de um tempo, você conhecer essa pessoa um pouco mais a fundo, ter um pouco mais de intimidade. E depois você pensar, poxa, aquilo que eu tinha pensado da pessoa não tem nada a ver, a pessoa é totalmente diferente, a pessoa é totalmente distinta daquilo que eu tinha pensado que a pessoa era. Pensei que a pessoa era soberba, mas a pessoa é gente boa. Pensei que a pessoa era exaltada, mas a pessoa é humilde. Pensei que a pessoa é séria, mas a pessoa é brincalhona. Então a gente tem aquela questão de já primeira impressão. Já aconteceu isso diversas vezes com todo mundo. Não vem falar que não. A gente é ser humano, a gente sempre tem a primeira impressão. Aí a gente volta ao primeiro ponto. São pessoas imperfeitas tentando ter uma vida perfeita. Julgar perfeitamente, dar uma justiça reta. E não é só esses pontos que é questão físico, questão de roupa, questão de celular, essas coisas no relacionamento. É questão de tudo. Em todas as áreas você tem que ter cuidado com o que você trata a sua noiva, namorada, esposa, ou como você trata o seu noivo, namorado, seu esposo. Tem que ter cuidado, porque muitas vezes julgar, fulano ficou o dia todo em casa, não trabalhou, não fez nada. Você tem que chegar do trabalho e ver, mulher, o que aconteceu? O que você fez no dia de hoje? Como foi seu dia? Porque talvez ela estava passando mal o dia todo. E aí você chegou, a pia tá cheia de vasilha, a casa tá uma zona. Você já chega julgando a situação como aconteceu. Ou talvez você fala, nossa, esse homem só sabe trabalhar. Só ficou o dia todo trabalhando e agora não tem nem um tempinho para mim. Questiona para ele como foi o dia dele, porque talvez ele também tenha passado mal. Talvez ele tenha se estressado no serviço. E aí, julgamentos precipitados levam um relacionamento pro buraco. Sem base é furado. Então seja sempre... Ou se você não quer julgar, se você é daquelas pessoas, eu prefiro não julgar, eu prefiro não avaliar, faça conforme o próprio Senhor nos aconselhou. Seja breve no ouvir e tardio no falar. Exatamente. Se não quer conversar... Seja sempre a pessoa quieta, mas tem aquelas pessoas também que julgam. Mas aí começa a briga de outro jeito com a mulher, que mulher gosta de homem que conversa. Se ele não conversa... Mas aí tem vezes que o cara não tá julgando em palavras, mas tá julgando em pensamentos. Aí tem que analisar todos esses pontos. Mas viver um relacionamento bom, apresentar o relacionamento de vós. Nossa, tô até falando. Se atrapalhar. Apresentar a Cristo em todo tempo, em todo momento, pedir sabedoria, que aí vocês viverão um relacionamento bom. Relacionamento saudável, sem julgamento, sem preconceito, sem primeira impressão. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, comenta, compartilha esse vídeo, ative o sininho e tchau! Fique com Deus. Eles falam, valeu. Valeu. Now the world